Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro. E como vocês viram, tiveram a oportunidade de assistir, nós já temos agora antecedendo, foi em pré-estreia, a partir de segunda-feira já efetivamente, o TVU Cidade com o Rogério Forcolém, que vai estar passando o bastão para que a gente faça esse revezamento na nossa grade de programação. A partir de segunda-feira, o TVU Cidade ao vivo aqui conosco, como também é ao vivo o Virando o Jogo. E falei no Rogério Forcolém, não é? Nós sempre vamos ter esta passagem do TVU Cidade para o Virando o Jogo, sempre vamos dar as manchetes do Virando o Jogo, os assuntos que vamos debater. E o assunto hoje no Virando o Jogo, além da vitória do Grêmio na estreia do Campeonato Gaúcho, da rodada do final de semana, é o próprio Rogério Forcolém que está aqui conosco, garoto. Vamos falar de futebol com o Forcolém também, né? Mas principalmente para você que está tendo contato com o TVU Cidade já a partir de hoje, na pré-estreia que foi, um pouco mais da carreira do Rogério Forcolém. E eles já falavam aqui os dois, porque como disse o Forcolém no TVU Cidade, conhece o Davis Wagner há apenas 25 anos. Então já estavam relembrando histórias aqui, não sei se todas vão ser possíveis de ser contadas. Essa aqui eu quero contar, essa eu quero contar. Foi o mico dele, ele pagou um micão do ano. E o Nelson só se divertindo aqui do meu lado também. Algumas histórias, até pela convivência com o Davis, também, não 25, 20 e poucos aninhos também, né? A gente até vivenciou algumas coisas junto com a turma. Daqui a pouco o Alex Bagé, que está encerrando. Não, mas ele é uma pessoa boa. Se ele tiver que tirar a roupa do corpo e te dar, ele faz na hora. Pois é, eu também já fiz isso. Eu já fiz isso. O bullying já começou. Né? Começou o bullying, né? Aliás, ontem na arena, um casal me pediu pra gente não fazer tanto bullying, não judiar tanto do Davis Wagner. Vou falar uma coisa sobre bullying depois. Esse cara, ele é o bullying. Ele sempre fez bullying em todo mundo. Ele tá retomando. Agora ele tá aí de anjo. Isso aí, meu Deus do céu. Pobres, coitados das pessoas que passaram por essas mãozinhas de 2 metros. Daqui a pouco o Alex Bagé vai estar conosco também. Ele está encerrando o programa na Rádio Grenal e está descendo aqui para os estúdios da TVU, canal 55, que você nos assiste, também pelo sistema NET, canal 11 da NET, e ainda pela internet, nas plataformas, né, do site, no player da TVU, que é o tvuplay.tv.br, e pelas páginas do Facebook da TVU, @TVUplay, e do Virando o Jogo, @VirandoJogoTV. Então, você pode nos assistir aí em todos os lugares deste planeta. Quiçá, cuicas, como diria o outro, fora também deste planeta. O Forcolém, vamos começar falando um pouco, né? Já disse aqui dos 25 anos que vocês se conhecem e tal. Eu não quero Bodas de prata. Bodas de Até prata. disseram para nós nos afastar, que nós estávamos muito coladinhos aqui. Era saudade. Eu tenho saudade dele. E aí? Não, eu te pergunto o seguinte, o teu início, né, na comunicação foi onde? Foi rádio, né? Foi em Novo Hamburgo, na rádio 99.9 FM, onde eu fiquei belíssimos 24 dias. Quando o dono desceu de Miami, me ouviu e me mandou tirar do ar, que eu era muito ruim. Né? Foi essa... Essa foi a tua estreia, teu começo? Meu começo, meu brilhante começo. Mas já foi uma escola, hein? Já. Isso eu tinha 18 anos, né? Hoje eu estou com 47. Aí eu passei pela Rádio Progresso, antiga Rádio Progresso, AM, né? E depois eu passei pela Rádio Cultura FM e passei pela Emoção FM de Taquara, onde eu ganhei uma grande oportunidade. O dono lá, o Valério, que até hoje é meu amigo, né? A gente é muito amigo, vou lá, eu visito ele. E depois eu fui para Atlântida em 93, e ali eu fiquei 10 anos, né? Atlântida. Ali conheceu o Davis Wagner. Nós conhecemos. Ali foi importante. Ali foi importante. Momento foi... Mas eu quero contar aquela história, eu posso ou não? Pode? Olha o que tu vai contar. Olha o que tu vai contar. Não, eu sei coisa também que eu posso contar. É para o Davis Wagner parar com essa história de que ele sofre bullying, né? Não, ele era um ordinário. É o seguinte,
Ele era gerente da rádio. Vamos... Na época você era de lá, hoje tu tá... Vamos contextualizar. Tu Jesus, né? Vamos contextualizar, que era foi uma época fantástica do rádio. Não, era maravilhoso. Era uma época que era maravilhosa, né? A Rádio Cidade, a Rádio Atlântida surgindo em volume. E aconteceu o mesmo que está acontecendo aqui hoje. Eu sempre admirei muito, não é porque eu estou na tua frente, isso não é bala de goma, né? Isso é verdade. Eu sempre admirei muito o teu trabalho, o teu conhecimento em esporte, as tuas narrações, os teus comentários, enfim. E hoje poder trabalhar contigo é uma honra, é uma felicidade. E quando eu fui trabalhar perto dele, porque eu fui trabalhar na Atlântida, nós éramos vizinhos de porta, né? Sim. Também para mim foi uma honra, porque eu ouvia ele, eu era ouvinte dele, não era fã da voz do Davis, né? E aí a gente teve uma amizade que até hoje perdura, né? Nunca pedimos ainda. Deu uma separação, deu uma separaçãozinha. Ele quase pediu o divórcio e eu neguei. Houve uma DR. Eu neguei o divórcio, eu digo, não vamos divorciar agora que nós vamos voltar. É tranquilo, não tem árvore que eu não tenha balançado. Mas na Atlântida, ele na cidade. Ele na cidade. Aí ele era o gerente da cidade na época, depois ele virou o gerente da cidade. E aí, ele, gerente da cidade, ele gostava de fazer uma coisa. Ele gostava de fazer as folgas dos locutores dele. Que ele ia passando por todos os horários para ver como é que os caras estavam fazendo, que ela estava seguindo o padrão que ele pedia. E ele um dia vai fazer a folga do Arlindo Sassi, aquela famosa voz do Love Songs Back. E ele, esse corpãozão, né? Madrugada, né? Madrugada. Não, à noite. Das 8 à meia-noite. 8 à meia-noite. E na época, para o telespectador saber, hoje é tudo digital, naquela época eram cartuchos. Um negócio, uma cartucheira, uma caixinha assim, que tinha umas fitas e você colocava ali. E aquilo tinha um pinheiro, tinha um negócio cheio daqueles cartuchos, desse lado. E este aqui, como é pequenininho, só cabia bem no meio, assim. E duas cartucheiras? Duas cartucheiras grandes. E ele pega, né, como as pessoas mandavam carta, naquela época não tínhamos, né, outra internet, forma. não tinha. Mandavam carta e ele abrindo a carta e eu espiando na janela, que a janela das portas das rádios era um vidro e eu só espiando. Quando ele entrou no ar, que ligou a luzinha, ele começou a ler, porque tinha que entrar aquela trilha da Madonna. Era da Madonna? Não, Love Song. Não, era Love Song. Não, da Madonna era do... Isso, na outra. Aí ele está começando a ler, então aquilo, o cara baixa um pouco o grave da voz, né? E a Andréia de Alvorada manda essa cartinha e é agora que tu vai tomar. Abri a porta bem devagarinho, estou com o extintor de incêndio, né? E bota o cano lá perto da cadeira dele e aquilo, o primeiro que sai dá um... Mas o perto da cadeira, por que lado? Por aqui, né? Só um pouquinho. Tá virando isso que eu digo. Isso é o bullying, cara. Não, mas eu não tô... O que eu fiz era pouca coisa que eu sofri. Não tem conotação. Tá bem. O Rogério Moral tá tentando levar pro outro lado. Sim, claro. Tá bem. Aí eu dei aquela jateada assim, aquilo deu um barulho, e ele fez assim... Aquilo caiu tudo. E eu, cara, foi demais. Eu até pensei, caralho, foi demais. Imagina um ouvinte... Conta até o fim a história. Imagina um ouvinte do Love Songs ali, deitado, ouvindo aquilo, daqui a pouco entra um som, uma coisa nada a ver, e entra esse cara gritando. Bom, depois ele pegou uns doces lá, que ele fala que o fim é isso, que ele foi lá e jogou doce, enquanto que eu li uma notícia na Atlântida quando eu estava no ar. Segurando na porta para Mas o melhor foi o xixi que nós tomamos do Jorge André Brits, depois no outro dia, né? Verdade. O Jorge André, a voz, Um abração pro Jorge André, que deve estar É verdade. nosso amigão aí. E aí ele, aquela voz e tal, ele assim, Veja bem. Davis Forcolém, o que aconteceu ontem no estúdio da Rádio Cidade? Daí eu digo, olha, eu peguei um extintor de incêndio e fiz uma brincadeira. Tu invadiste o estúdio da cidade onde tu não trabalhas. Pegaste o extintor de incêndio, que é para só combater o incêndio na empresa, na RBS, onde nós temos que cuidar do material que nós temos aqui e tal, né? Toda aquela energia. E aí tu vais lá e tira a concentração dele. Vocês ouviram a gravação, por acaso? Não. Vocês vão ouvir. Porque é horrível. É ridículo, não tem nada a ver uma coisa com outra. Quando tu faz humor na Atlântida, tu não tem que te meter na cidade. Não, vai só. E ele com carinha de anjinho, a vítima, né? Claro. E eu não falei pro Jorge que depois ele pegou as rapaduras, o negócio lá, e jogou na minha nuca, né? Eu deixei assim. Porque, como é que foi? Não, é que na verdade é o seguinte. A vingança? Não, a vingança foi o seguinte. Ele estava no estúdio da Atlântida e ele ficava segurando. Ele sabia que ia ter volta, né? E ele segurando na portinha para ninguém abrir. E falando no ar. E eu fui lá e peguei 2 doces de batata doce, aqueles, abóbora, coisa daí, amassei bem, fiz aquela bolinha
e só esperei ele se distrair. Do que ele distraiu, eu não perdi a oportunidade, grudei na nuca dele. Né? Aí foi. Mas eu pelo menos. Senhoras e senhores ouvintes e telespectadores, vejam só o que rola na intimidade. Mas eu queria dos falar mais uma bastidores. coisa, deixa me permitir. O Rogério, ele falou realmente, a gente é muito amigo de muito tempo, e o Rogério é um artista. Além de fazer o que ele faz como comunicador, ele é um artista, ele tem o dom de imitar as pessoas. Nós trabalhamos juntos também na Transamérica, em São Leopoldo. Novo Hamburgo, desculpa. A idade. A idade, exatamente. Aí o Rogério tinha o hábito de imitar uma senhora que trabalhava lá. Eu não me lembro mais dessa imitação. Pois é, exatamente. Vamos falar sobre isso. Puxa as E imitações. a senhora, coitadinha, um dia teve um problema estomacal. E ela entra no estúdio, não, só um pouquinho, dizendo que ela ia para o hospital com um travesseirinho na mão. Nem vez eu tô mal. Eu passei a noite toda. E eu não sei se eu não vou morrer. Daí esse aqui milagre. Eu nunca vi alguém morrer de tanto pi, né? Isso. E aí ele imitava a coitadinha no ar. Coitadinha que você criou. Pode ser. Você botava pilha pra ela ficar ali. Todo dia era a história que eu tô muito mal. E ela me odiava e adorava ele. Ele debochava da mulher nas costas dela. Quando ela entrava, ele fazia sinais assim pra mim. E eu que imitava ela, ficou com raiva. Ele era o queridinho dela. Trazia chazinho, trazia bolinho. Falar em queridinho. Qual foi o queridinho que ligou para a rádio procurando... Hein? Essa história Vou contar, é verdade. O Rogério, entre os personagens que ele fez, eu posso contar um personagem? Assim. O Rogério fazia Você só não vai contar quem é o queridinho que não, ligou, não né? vou contar. Não, por que não? Mas pode contar, o Arilson. O que aconteceu? Naquela época eu estava na Atlântida, na Rádio Atlântida, e eu fazia um horário até meia-noite. À meia-noite o Rogério tinha uma personagem que ele criou que era a Rebeca. Então ele fazia programa de Rebeca, era esse o nome, né? Programa de Rebeca. Lembra ainda como é que era a Rebeca? Como é que Ele era? vai fazer depois. Vou fazer. Aí, Mas deixa ele só fazer um pouquinho antes para ver o quanto se iludiu. Não, o Davis, ele era muito apaixonado por mim, né? Então, ele sempre ficava me enaltecendo para as pessoas, dizendo a Rebeca é maravilhosa, a Rebeca... Eu nunca quis nada com o Davis, porque o meu negócio era com o Alexandre Fetter, né? Nós fizemos até um filho, rebexante. Aí aconteceu o seguinte, eu estou no ar, o Grêmio naquela noite tinha jogado em São Paulo com o Palmeiras e levou 3-0 do Palmeiras. Foi na noite até que o Galvão Bueno, ele falou, o Arilson, disse que o Arilson já merecia uma chance na seleção brasileira. Eu estou no ar, toco o telefone, eu atendo, ele disse, tudo bem? Eu digo, tudo bem, quem é? Aqui é o Arilson. Eu queria falar com a Rebeca. Eu disse, tu deve ser o Arilson mesmo, né? Tipo, o Arilson está jogando em São Paulo com o Grêmio. Não, mas sou eu, vou te dar o telefone do hotel aqui. E aí tu, quando ela chegar, tu pede para ela me ligar. Tu quer falar com a Rebeca, né? É, com a Rebeca. Claro que eu fiquei na dúvida, antes de fazer a ligação, antes do Rogério chegar, eu liguei para São Paulo, pedi para falar e me passou direto o telefone, desliguei o telefone, tá bem, deixa. Aí chega o Rogério, colei meia-noite, Rogério, o Arilson quer falar contigo, ligou para ti, quer falar contigo. Que? Arilson quer falar comigo? Que história é essa? Então, para aí então, quer falar com a Rebeca. Liga o telefone, meia hora ele ficou conosco no ar, falando com a Rebeca, cortando tudo. Tá brincando. Falou com ela. Desabafando, porque a Rebeca, o programa de Rebeca da meia-noite às 2, ela ouvia o desabafo das pessoas. Isso, era uma coisa. Não, tu é uma mulher, mas isso é uma babá. Cara, ficou ruim. A segurança teve que tirar ele, tivemos que dialogar uma meia hora. E se o cara tá armado ali, velho? Não, parece que ele tinha vindo armado para a Rebeca. Exatamente. Alex Bagé. Tudo bem, senhores? Boa tarde. Que tal, Rogério Forcolém? Hoje já foi a pré-estreia do TVU Cidade, valendo. Não, mas eu estou mais feliz que agora vocês vão começar a falar do relógio do Forcolém também. Não, e vão largar o meu de mão. O meu é menor. Pode colocar os dois ali, o meu é menor. O teu é mais pesadão. Mas o meu é pintado de amarelo. O problema é o seguinte, até o relógio é barato, como sempre se diz, mas a passagem para essa loja aí, para chegar nessa loja, a passagem é cara, Reza a lenda que o relógio do Bagé é um apartamento. Se fosse, já... Mas hoje o TVU Cidade já foi praticamente valendo, né? É verdade. Cheguei aqui, fui desafiado. Vamos pro ar fazer um teste com ele, porque nós precisamos testar ele no ar, fazer uma pré-estreia, até para ver a questão técnica ali, que algumas coisas nós temos que modificar. É sempre bom ir valendo, então... Até para mim foi uma surpresa, porque eu cheguei achando que vocês estavam preparando um piloto, Sim. né, do programa.
Mas é aquela história. Quem sabe, quem tem capacidade, como é, né, a nossa equipe aqui da TVU, e quem tem qualidade, como é o Rogério Forcolém, não precisa piloto mais, já faz como pré-estreia mesmo. Eu disse, vamos pro ar, vamos, vamos organizar um pouco o material. O material faltou um pouco, até por uma questão técnica ali, que daí a gente, com esta pré-estreia, consegue ajustar melhor, né? Vamos ter esse material não faltar, então foi maravilhoso mesmo. E vai ser o programa com essa característica, né? Não vai se aliviar para ninguém, né? Não. Vai se trabalhar em função do cidadão, em função da sociedade. Exatamente, nós queremos muito, quem estiver nos ouvindo aí, que é de página comunitária, dos bairros de Porto Alegre, Restinga, todos esses bairros aí, quiserem fazer uma parceria com o TVU Cidade, nós vamos fazer, nós queremos enaltecer o trabalho de vocês, porque a maioria desses sites, desses grupos, não são valorizados pelas TVs grandes, até porque eles não têm muito espaço. Nós vamos ter espaço, nós vamos falar desses grupos aí, Porto Alegre 24 Horas, Fala Restinga, todos esses grupos, nós vamos falar o trabalho que eles fazem comunitariamente. Porque uma coisa é a TV chegar lá na vila e fazer uma matéria e ir embora, eles ficam lá. Sim. Eles estão conversando com as pessoas e podem nos passar todas essas demandas aí e nos ajudar, e nós ajudarmos eles também, né, dentro dos grupos e a própria comunidade. Tá, e aí, para interagir com o TVU Cidade, como é que vamos funcionar? Já tem um e-mail que nós vamos divulgar aí, que eu ainda não decorei, mas vou decorar. E pelo Face, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. O WhatsApp, o cara, hoje em dia, né, Rogério, o cara faz um vídeo do buraco lá, do mato que pegou, tomou conta, da escola que não está funcionando, pode narrar, dizer, olha, eu sou mãe, eu não tenho hoje onde deixar o meu filho na creche e tal, eu moro no bairro tal, o que o prefeito faz? Nós vamos pegar esse vídeo, nós vamos ligar para a Ascom, para a assessoria de comunicação da prefeitura, e vamos pedir uma providência, ver o que eles podem dizer e tudo mais, né? Até porque às vezes também as demandas são tão grandes que a própria prefeitura não tem olho em tudo que é lugar. E aí não consegue saber que lá em tal lugar não tem tal coisa, e a proposta é ajudar, mas também se começar a se fazer aí tem que cobrar. Aí o bicho vai pegar, né? Tá certo. E no futebol, está satisfeito com o teu time, não? Quem quer colorado disser que está satisfeito com a segunda divisão vai estar enganando a si próprio. Mas eu acho que é uma forma do Internacional passar por essa situação e entender a grandeza que o Inter tem e não errar tanto em gestão como vem errando na compra, né? E de montar esses times aí. Isso é uma visão de torcedor, né? De pessoas técnicas como vocês, né? E outra coisa, eu quero deixar um recado aqui. Colorado que é Colorado, nem levanta essa história de que o Grêmio não é campeão mundial, porque isso é ridículo. Tá? O Grêmio jogou a Copa da época que era para jogar. Se a FIFA não estava no meio, não sei o que, não estava no meio, o problema é da FIFA. Agora vim com essa história de que não é campeão mundial, jogou o que tinha lá naquele momento. Foi campeão sul-americano, senão ninguém ia querer ser campeão da Libertadores. E jogou contra o campeão europeu. Ok? Hoje é a Copa FIFA que tem mais 2, 3 times. O árbitro era da FIFA. Então, nesse jogo. Se tu vê as imagens que apareceram, todo mundo botando na internet atualmente, não, o árbitro, o juiz reserva, na época não tinha juiz reserva, mas o cara que marcava o tempo está com FIFA atrás. Nas placas promocionais tem FIFA. Então, eu não. Concorda, Nelson? Eu concordo. Eu acho que isso aí é a grandeza do futebol gaúcho. O Grêmio foi pioneiro. O Internacional só buscou esse título de campeão da América, campeão do mundo, porque o Grêmio já teria sido, senão seria talvez mais distante isso aí. A gente não pode grenalizar tudo, tá? A gente, lógico, tem a preferência clubística de cada um. Agora, se começar a grenalizar tudo, gente, isso aqui vai virar uma coisa muito difícil de A FIFA tem tantas coisas mais importantes para se preocupar, com regra de futebol, com violência no futebol, com corrupção no futebol. O Colorado pode argumentar que antes do Grêmio conquistar o primeiro título nacional do Campeonato Brasileiro, já tinha sido 3 vezes campeão. Então, né, tem que trabalhar essa granalização. Eles passaram 2 vezes e nós estamos passando a primeira. Eles são bi Aliás, falando em passar, eu quero falar sobre só 3 coisas do jogo de ontem do Grêmio. Vamos entrar daqui a pouco no jogo de ontem, só para já passar para o nosso telespectador, não é, que vai ser o teu telespectador também no TVU Cidade, o e-mail do TVU Cidade
Tá? O Diogo Rossi, o nosso produtor aqui, nos passa tvucidade@tvurbana.tv.br. Atenção, tvucidade@tvurbana.tv.br. É muito importante que tenha esse e-mail. Então, já pode mandar o e-mail, agora, inclusive, relatando se está com algum problema aí na sua rua, na sua comunidade, no seu bairro, para que já na segunda-feira, no TVU Cidade, isso possa ser enfocado pelo Rogério Forcolém. O Forcolém falou sobre a questão do Internacional de Gestão. Hoje, eu ouvindo o meu querido amigo Alex Bagé na Rádio Grenal, tive a satisfação de que ele também me ouviu aqui, porque eu perguntei 2 ou 3 dias atrás aqui sobre o alemão, por que o alemão, contratado e apresentado há tanto tempo pelo Internacional, não tinha condição de jogo ainda. Aí tu me argumentasse, porque vai do Bragantino, vai não sei para onde, o Diogo Rossi deu todo o caminho e tal. Eu continuei achando estranho. Mas segue ainda assim inscrição. Agora, então, também está achando que tem alguma coisa a mais. Alguma coisa deve ter, né? Porque a mais ou a menos, eu estou me baseando pelo seguinte, pelo Klaus. O Klaus foi apresentado junto com o alemão. O Klaus, no domingo passado, ele já ficou à disposição, ele ficou no banco em Veranópolis. E amanhã ele vai jogar. Ou seja, o Klaus já tem condição desde a semana passada. Não, mas o Klaus envolve um time. Verdade, que era o que eu concordava, inclusive, na informação legal, no trâmite normal. Envolve o Juventude direto para o Inter. O Botafogo tinha o Bragantino. Mas agora ele continua sem condição legal. Tem alguma coisa a mais. A gente até está procurando descobrir. A mais ou a menos? Ou a menos. Mas o jogador não ter atuado, né? O Inter está puxando um menino que jogou a Copa São Paulo, que é o Júnior, para jogar, e o cara que foi contratado para o lugar do William não tem condição. É que é tão simples isso, é ligar e alguém falar. É que os caras não falam. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu não acredito que seja só a burocracia. Mesmo que tenha que passar... Ele estava onde, Ele estava no Botafogo. Aí foi devolvido na burocracia para o Bragantino. E aí o Bragantino é que tem que dar a liberação dele para o Internacional. O Internacional, com isso, faz o registro do contrato na federação, vai para a CBF, tem que sair no BID, no Boletim Informativo Diário. Ok, isso não aconteceu. Tem algum ruído. Tem algum ruído. Tu acha que pode ser a menos ou a mais? Não, entendendo. Achar aí é subjetivo. Mas que tem alguma coisa, claro, né, David? O jogador até agora não foi registrado. Eu só posso achar que tenha menos. Tenha menos dinheiro. É alguma coisa de negociação. A liberação não chegou ainda na Federação. Ou é alguma coisa que o Botafogo está devendo para o Bragantino, que quer repassar para o Internacional, é alguma coisa negocial. E eu fiz questão de voltar a esse assunto, porque eu já estava estranhando isso antes, e agora o Forcolém, quando colocou essa questão da gestão, é o que a gente quer justamente, principalmente no Internacional, que tem uma mudança de gestão. Claro, a gente fala principalmente no futebol, mas isso contempla todas as áreas do clube. O Inter deve apresentar o Carlos hoje, né? O jogador que veio do Atlético Mineiro. Pelo que eu me lembro desse jogador, eu vi uma ou outra vez no Atlético Mineiro, inclusive ele entrando no decorrer das partidas. Eu acho que ele jogou contra o Grêmio, não entrou no segundo? Jogou, me parece... 21 anos, foi seleção brasileira de base também. Isso. Me parece Oxalá consiga jogar no Internacional. Ele é novo, muito bom jogador. Chega para ser um jogador de referência. O Ariel está no grupo, como tantos outros, né? Tá bom. Ele tá pisado, tá machucado. Não, mas aí elogio para a direção. Essa expressão não faz pisado. Se pisou. Ele se pisou. Mas isso é da turma dele, do futebol, do Nelson lá. Meu Deus, tá E às vezes é pesado. Lá eles não se lesionam, eles se pisam. E às vezes ele pede parcimônia aqui no debate. Então. Parcimônia. Desculpa, mas foi obrigado. Parcimônia é menção tua. É época de celular analógico. Renan, meu amigo que está nos vendo agora em São Leopoldo, está achando maravilhoso o programa, ele só diz assim, pelo amor de Deus, não deixem te filmar de lado. Que esse teu nariz, se tu fosse jogador de futebol centroavante, tu sempre estaria impedido por causa desse teu nariz. Obrigado, Renan. Teu amigo, hein? Nós vamos se encontrar domingo, tu vai ver, eu vou te falar bem pertinho. Vamos falar um pouquinho. 9, ele tá aqui, estreou com vitória, ele tá em dose. Estreou com o Fernandinho, hein?
Tá. 999-81-7700 para você interagir conosco. 999-81-7700 para você mandar a sua contribuição ao programa. Fala, Procurei. Mais uma coisa que tu não sabe, desde que eu vou contar agora. Ele não toma, ele faz um tempo que ele não toma remédio de vermes, né? Por isso ele anda acompanhado das bichas. Não, mas eu falei sobre isso hoje, não do Davis. Mas em Portugal. Como não do É que em Portugal, bicha é fila. E aqui em Porto Alegre é a cidade das bichas, que onde você vai tem fila. Não, mas eu estou falando das lombrigas, as bichas. E tem bicha na imprensa também, porque quando chega pro credenciamento tem fila. Tem fila, Mas tem uma bicharada. Tu vai no estacionamento. Claro que tem. Tem bicha na saída, né? Tu vai no estacionamento, vai estacionar teu carro, tem bicha. Tu vai no teatro, tem bicha. Exato. Porto Alegre se tornou a cidade das bichas. Que é a fila, né? Se a gente comparar o nosso português do Brasil com o português de Portugal, que é um português castiço, vamos dizer assim. O Davis dorme de camisola. Exatamente. Que ele dorme vestindo camiseta. Camisola. Começa que equipe é a equipa. Né? Em Portugal, o time é a equipa. A equipa, quer dizer, é a equipe, mas é a equipa. Tem essa flexão, não é de gênero. Agora, Menino pior. Não. Não, mas isso lá em Portugal, menino é putos. Isso é falado normalmente. Puto miúdo é um menininho. O monte de menino. O monte de menino é. Eu sou um grande puta. Não é porque não é menino. Muitas crianças. Não, isso é menino. Não vamos extrapolar. Muitas crianças são canalhas. É menino, E quando é menino, muitas crianças juntas, é canalha. Uma creche seria uma reunião de canalhas. Canalha. Agora, tem algumas coisas que a gente não pode aqui, até porque elas agridem, né, no nosso português brasileiro, que, por exemplo, se você precisar tomar uma injeção em Portugal... Não vai proibido. Não, isso não dá. Isso não Acho pode. que a injeção até dá. Agora, se ela for na nádega, não dá para dizer aqui. Porque são coisas que vão agredir o ouvido aqui do nosso telespectador, mas que são absolutamente normais, corriqueiras do português de Portugal. Quase como aquele gaúcho que vai no supermercado no Rio de Janeiro e pede meia dúzia de cacetinho. A pessoa fica olhando. Parecido. Não, o cacetinho lá não é só aqui no Rio Grande do Sul que é. Porque o resto do Brasil, Santa Catarina já muda. O Circuito Verão Sesc de Esportes está de volta e as inscrições já estão abertas para as etapas locais. Basquete, beach soccer, handball, voleibol de duplas, futevôlei e beach câmbio em 23 cidades do estado. A equipe campeã vai representar o município na grande final, que acontece nos dias 11 e 12 de março em Torres. E tem também, nesse final de semana, o show do Titãs, que é o encerramento do Circuito Verão Sesc de Esportes em Torres. E é gratuito o show do Titãs. Deixe o sol despertar o atleta que há em você, monte a sua equipe e participe. Informações você tem através do site do Sesc, sesc-rs.com.br/circuito ou no Sesc da sua região. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Então, para o Davis Wagner aí, vamos ver os gols aí primeiro. Os gols do Grêmio. Os gols do Grêmio não, um gol do Grêmio, né? Porque o outro foi, né, senhor Diogo Rossi? Foi 1-1 o jogo. O outro foi contra, né? 2-0. O outro deu para o Marcelo Oliveira porque é amigo do Marcelo Oliveira, né? Mas o gol foi... Tanto que eles nem vão vibrar com o Marcelo Oliveira, eles vão vibrar com quem bateu o escanteio lá. Mas foi o jogador 5, né, que mete a cabeça na bola. Ele cabeceia para dentro do gol. O Henrique. Os amarelinhos aí são quem mesmo? Ipiranga de Erechim. Foi um golaço. Aliás, um pouco antes desse gol, já tinham tentado fazer um gol contra, né? O zagueiro do Ipiranga já tinha dado um desvio na frente do goleiro. Ele cabeceou bem, hein? Carlão, o goleiro, né? Carlão. O Carlão também já está há algum tempo, né? O jogador é jogar no Grêmio? Olha o gol. Juventude. Olha o gol do Fernandinho lá, ó. Esse que fez o gol contra é Juventude? Não, o Henrique. E esse cara que fez o gol contra, ele sonha em jogar no Grêmio? Alguma coisa assim? Ele não sei, porque a do zagueiro foi melhor ainda. Cabeçada. Essa foi a cabeçada. 2-0, o Grêmio que teve bastante dificuldade, apesar de ter não sei quantos escanteios no primeiro tempo, mas teve muita dificuldade para
conseguir furar o bloqueio que fez o Ipiranga. Quer dizer, bloqueio porque o Ipiranga se propôs a isso, porque quando o Ipiranga quando o Ipiranga foi à frente depois que saiu o gol, criou pelo menos 2 situações. Uma que o Marcelo Groi teve que fazer uma defesa dificílima e a outra que foi no travessão. Mas esse segundo gol do Grêmio foi bonito, hein? Sim, muito Foi bonito. o jogo, Davis? Você tava no jogo? Tinha bicha lá? Tinha. Muita. Em alguns setores, né? Não em todos. Em alguns setores tinha. Agora, o jogo de ontem, o Davis quer falar, então vou dar o privilégio para o Davis. Até uma das coisas que eu não iria falar, agora eu me lembrei do Fernandinho falando, é uma coisa que eu queria entender por que Coletivo, né? Por que o cara que é canhoto... Primeira coisa assim, ó, por que um cara que é canhoto, esse já é o 3º ou 4º treinador que está com ele, e ele joga pela direita? Porque ele se sente à vontade ali. Ah, mas ele jogava na esquerda no outro time lá, quando aquele saiu no São Caetano. Tudo bem, No Barueri. Eu vou te dar um jogador... Mas isso há 10 anos. Vou te dar um né? jogador bem mais tempo. É muito mais difícil o cara ajeitar para o meio para fazer o gol se tu tem o lado esquerdo. Depende. Depende Porque se o cara... se tu prefere fazer a diagonal, ela fica facilitada. Vou te dar um jogador que atuou no Internacional, acho que tem o quê? Já 20 e tantos anos. Rubem Paz. Ok, lembro. O Rubem Paz. Canhoto, ele fazia sempre essa diagonal, da direita para o meio, para bater em gol. Ele jogava pela esquerda, ele até caía pela direita, mas ele jogava mais pela esquerda. Não, senhor. O Rubem Paz sempre jogou pela direita. O Rubem Paz sempre foi puxando da direita para o meio Eu acho e para a difícil conclusão. Nessa época ele era da cidade. E depois tem que ver o seguinte, ó. Num esquema tático, onde não tem um centroavante de área, o que tu vai fazer com o jogador canhoto na esquerda cruzando para quem? Bom. Não tem referência. Não tem Agora não tem. Nesse time do Grêmio não tem referência, mas as outras que teve no Grêmio, o Grêmio tinha centroavante, pelo menos dizia. Quanto tempo faz Grêmio tem centroavante? Tá, mas... Quanto tempo faz Grêmio? Mas ele tinha, peraí. Centroavante, não faz falando de centroavante. Mas as outras Mas vezes... existe essa categoria? Não existe no futebol? Mas das outras vezes é um debate, me desculpa, mas inútil. Nós temos que analisar agora. Agora tem? Não então tem, justifica ele jogar Não, mas é que o Davis, essa primeira questão, o Davis estava reclamando por que os outros colocavam na esquerda. Porque os outros colocavam na esquerda, talvez porque existia bom, mal, ruim, péssimo, extraordinário, existia uma figura de centroavante. O Flamengo agora, quando ele estava jogando, entendeu? ele mais pela esquerda do que pela direita. Mas quem é o centroavante? Tinha o Daniel, quando o Guerreiro não jogava, tinha o Daniel. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, agora não tendo no Grêmio... E outro menino, Felipe Viseu. Então colocou... E, aliás, siga na segunda observação. Essa nós já derrubamos. Disseram que o Jeromel estava insatisfeito. Tomara que ele continue insatisfeito, porque ele jogou muita bola ontem. Sim. Insatisfeito foi o melhor em campo. Escolhido pela SEG, melhor em campo. Bom. Não, essa é a segunda. É a segunda. Tá, Concordaram? então... Não concordamos pelo seguinte, nós falamos aqui no programa como é que ia ser o comportamento do Jeromel, que ele não ia poder... Ele tem que jogar. Fez beicinho. Mas qual o problema ter feito? Ele fez. Mas funcional, jogou. Mas eu perguntei aqui qual seria o comportamento dele. Óbvio. Né? Tá, desmontamos Ele é um jogador. Vamos para a terceira. Não, tecnicamente já perdeu, né? A terceira, eu vou pedir o seguinte, não sei se é para o Renato, seja para quem for. Deixa o Ramiro na posição que tu acha que ele joga, vocês acham que ele joga. Não inventa a lateral direita. Entrou o Fernandinho, quando eu vejo, bom, ele vai tirar o Ramiro. Não, o Ramiro vai para a direita. Ele tira o lateral direito, o Guric jogando bem. Então essa aí é mais fácil de desmanchar. Mas essa é uma questão de mudança tática, que todo técnico vai ter que fazer. Mas é só com ele. O Leonardo. E deu errado, né? Porque o Fernandinho entrou e fez gol. Não, o Fernandinho. Mas que derrubou uma terceira. Tem mais alguma? Não, deixa eu derrubar a terceira. Mas o Leonardo estreou ontem no Grêmio. E estreou bem. Não foi mal. O Léo. Tímido. O Léo Gomes. Não foi, Leonardo Gomes. E o seguinte, só que é o seguinte, tem uma coisa, né? O Ramiro sempre auxiliou ele. Sempre. Ficou de secretário. Claro, tá começando. O cara sai do Boa Esporte pro Grêmio, tem que dar uma segurada. Tá, só o que aconteceu? No primeiro tempo, o Grêmio já tinha uma alteração que, por melhor que considerem esse rapaz aí, o Jailson, ele ainda precisa ter uma adaptação com o outro volante. Viu a voz do celular do Nelson? Não, o Nelson consegue cada coisa fantástica aqui no programa. Eu faço o quê? Não, eu uso o meu programa inteiro e não atrapalho. Então, o que acontece? Tu tinha uma movimentação diferente no meio-campo que ainda não está treinada. E não se sabe. Para o meu gosto, não vai emplacar. O gosto do Bagé vai emplacar. Não, mas talvez acabe entrando o Michel. Bom, pode ser. Um volante para ver. O que ontem nós vimos? O Maicon muito mais contido, o Maicon muito mais guardando posição. No início de jogo até o Jailson
prendeu um pouco, daqui a pouco ele já estava saindo, e isso desestruturou, não tem como, um meio-campo que já vinha absolutamente estruturado. Aí repercute aonde? Tu coloca um lateral direito, um menino, com tudo isso que disse o Bagé, né? Veio da onde? Do Boa Esporte, Boa jogando na Esporte, Série com C. tudo isso, né? O Renato não poderia começar com o Ramiro. Se ele começa com o Ramiro, que eu até entendo que pela avaliação que o Renato fez, talvez fosse o melhor para já começar o Grêmio, né, mais efetivo na partida, mas ele vai perder esse jogador. Ele tem que colocar, ele vai botar, improvisar. Vai ser zagueiro. Quem? O Ramiro. Joga em tudo que é lugar. Mas não é essa a questão. Ele tinha que aproveitar o Léo Gomes, esse menino, para dar essa moral para o menino. Mas aí o Grêmio não estava funcionando, é isso. O Léo não estava à vontade, o Léo não estava chegando. Tanto que não existia jogada do Grêmio pelo lado direito, principalmente. Não tinha primeiro tempo. Passou a existir com o Ramiro e com o Fernandinho. Com o Fernandinho, não com o Ramiro. Mas como? Mas aí o Ramiro passou a fazer o apoio, tá, que o menino não tinha feito no primeiro tempo. Passou a jogar mais próximo do Fernandinho. O Grêmio passou a existir por aquele lado direito com essa alteração. Ele foi econômico no ataque, o Léo. Vamos pra quarta? Não, é que eu não posso nem discutir uma alteração que o cara entra e faz gol. Mas não, tô Ela já cai por terra aí. O Fernandinho tem entrado. Até porque foi um primeiro jogo, tem todo aquele Fernandinho, processo que era só jogo treino. Tu tinha que dar um suporte para o Fernandinho e esse suporte não seria o Léo Gomes. Por todas essas circunstâncias que envolvem o início do Léo Gomes no Grêmio. E o Léo Gomes, ele tá só aguardando a vaga porque o cara da posição é o Edilson. É o Edilson, claro. E outra coisa importante, né? O Grêmio não pegou qualquer adversário ontem. O Ipiranga mostrou as armas ontem. Um time organizado, um time com preparo físico, marcou muito bem o Grêmio. Teve a fatalidade do gol contra, mas não estava fácil pro Grêmio. E hoje o Antônio Carlos Zago, pro Internacional que joga amanhã contra o Novo Hamburgo, testou e deve começar com o Seiras naquela função que nós queríamos o Anderson, como um segundo volante. Novo Hamburgo vem de vitória, né? Fez 1-0 no Caxias. Eu que não sei nada, pelo menos eu não lembro. Não, e aí quando você fala com o jogador, interessante jogador, cara. Vamos lá. O Hamburgo é um dos líderes do campeonato. Aliás, vamos dar O Denis tem mais uma. Mais uma. Não, mas era um Não, disse que era 3, é que eu botei aquela do Fernandinho. Ele gosta de apanhar, ele gosta de apanhar. Tá 3-0 pra nós. É um para-raio, sabe? Eu vivo tanto falando em bullying aqui, né? E eu fiquei preocupado com o que a torcida do Grêmio fez ontem. Só um pouquinho. Bullying. Só um pouquinho. Bullying. A torcida do Grêmio fez bullying, vai ser punida, tem que ser punida. A torcida do Grêmio afrontou a FIFA ontem, cantando arerê, o Inter vai jogar a Série B. Como, tia? Isso está definido. Está provocando a FIFA, cara. Isso aí, se alguém ver... Não, mas está definido. Não está. Tá. Não, o Inter vai jogar a Série B. Tem um negócio na FIFA. Não é na FIFA. Isso já foi falado, não é nem na FIFA. É na Corte Arbitral do Esporte. Não. Querendo que seja julgado lá. Já foi falado pelo presidente. Não pode falar que o Inter vai jogar a Série B. Isso aí é bullying. Não é. Essa é uma bobagem tão grande Deixa ele. que não precisa nem contestar isso, né? É bullying, cara. Eu vi torcida arerê, o Inter vai jogar a Série Olha B. aqui, nós vamos ser desfalcados. É capaz do Davis ir para a Suíça, fazer torcida no terminal arbitral. Fazer lá. Nós vamos gravar uma hora no quarto de recordações que tem na casa do Davis, com todas as competições esportivas que ele participou, levado sempre pela vovó. Que é campeonato de bolinha de gude no carpete, né? Corrida de pantufa. E os primeiros videogames, né? Que na época era o Atari. Sempre foi um cara envolvido com o esporte. Tem uns amigos meus que gostam de jogar badminton. Tá vendo? Badminton. O Davis jogava badminton. É isso? O pessoal é do Vem cá, meio. vamos para coisa mais útil agora, por gentileza. Teve o telejogo. Só voltando na questão do bullying. Ontem na arena, Primeiro foi o 8-6 ainda. fui abordado por um casal que pediu pra gente não fazer tanto bullying com o Davis, pra não judiar tanto do Davis. Um abraço pro casal lá que deu. Um abraço, meus amigos aí. Tá bom, mas não pegou o nome do casal? Não, foi muito rápido. Tava começando o segundo tempo. É muito amadorismo. Pô, lembrei Tu cobra agora. muito do Nelson também. Lembrei. Tu quer que o Nelson converse com o casal e pegue o Tu quer que ele não toque o pelo menos a celular? cidade? Não existe. Vamos ver a classificação, Os como é caras que fazem ficou? sacanagem, que o celular dele não toca antes nem depois. Só durante o programa. Só no programa. A classificação do Campeonato Gaúcho, rodada que terminou ontem com a vitória do Grêmio sobre o Ipiranga por 2-0, né? O São Paulo, da cidade do Rio Grande, se manteve na liderança com 3 pontos
ganhos, mas tem o melhor saldo de gols. Ali a gente só estava ajudando o Noveleto com os patrocinadores da federação. Apoio. Tá precisando, né? Tá precisando. Vamos lá, sem o gerador, não tem problema. O São Paulo está com 3 pontos ganhos, tendo 3 gols a favor de saldo. O Grêmio é o segundo colocado, também com 3 pontos e saldo 2. O Novo Hamburgo, do Forcolém. O Novo Hamburgo também 3 pontos, né? Mas com saldo de 1. Depois vem os que empataram, o Internacional, o Veranópolis, o Cruzeiro. Agora, o Internacional empatou em 1-1, então tem o gol a favor, né? O gol pró. Por isso que Internacional e Veranópolis estão à frente, aí, 4º e 5º colocados. Porque o gol pró, ele é critério antes do saldo de gols? Não, antes do saldo de gols. Mas ontem realmente tinha uma rádio dizendo isso, por isso que eu acho que a pergunta do Rogério falando porque que essa distorção nós já tivemos. Gols feitos. Nós já tivemos essa distorção num regulamento de campeonato. Teve um regulamento na época do presidente Rubens Hofmeister fantástico, que dizia o seguinte. Teve uma época que não vou dizer quem fazia o regulamento, mas o presidente Rubens Hofmeister determinou o seguinte: em caso de empate de pontos, primeira coisa, gols marcados. Perfeito. Segundo ponto, se empatar em gols marcados, gols sofridos. Terceiro ponto, não, põe aí saldo de gols. Não, presidente, mas se empatou nos gols marcados e nos gols sofridos, vai empatar no saldo de gols. Põe aí saldo de gols. Aí tinha lá terceiro, saldo de gols. E depois ia para um sorteio. Não, mas é coerente, deve ser, até pela colocação, gols marcados. Pois é, mas antes do saldo de gols é interessante isso. Aí depois vem... Tinha uma época que decidia por cartão amarelo e vermelho. E teve outro regulamento que se empatasse para ter um ponto extra, tinha que bater os pênaltis no final do jogo ainda. Mais isso nós já tivemos no Campeonato Gaúcho. Teve uma faculdade um tempo Gaúcho. atrás que uma vez um amigo meu passou na frente e conhecia o porteiro. Aí, Carlos, o cara, e aí, Carlos dos Santos? O cara, tá aprovado já, pode vir amanhã, escolhe o curso. Não precisava nem fazer vestibular. Então, essa história do regulamento da federação Depois vem histórias de rádio, vamos atrapalhar o Rogério. Certa vez fizeram um merchan, nós trabalhávamos na Rádio Guaíba, chegamos a trabalhar juntos, né? E aí fizeram um merchan era época de Páscoa, de uma marca de chocolate, uma marca menor, não era nenhuma das tops. E aí, seguinte, colocaram lá 30, a cada meia hora, tinha 30 ou 40 ovos de Páscoa que tinha que dar o nome das pessoas, liberavam um telefone. Aí o Rogério Belk e o Léo Jorge num domingo, né? Não querendo trabalhar. Tinha que ter um Rogério no meio, né? Tinha que ter um Rogério. O Léo Jorge foi lá e tirou o telefone do gancho. Não, os caras estão ligando. Sim, João, tem que ligar. As pessoas estão ligando para concorrer aos ovos de Páscoa. Aí o Rogério, nós temos que justificar isso aí. Então é o seguinte, vai ali no Google e pega uma lista lá de vestibulantes. O Jorge foi lá e botou lista de vestibulantes, não sei o quê. Apareceu a Universidade Federal do Ceará. E ele tirou aquela lista e imprimiu e deu pro Rogério. Aí o Rogério começa no ar. Raimundo José da Silva, Raimundo dos Santos, Pedro Raimundo Pereira, Raimundo. E os caras começaram a ligar, isso é sacanagem. E aconteceu. Eles imprimiram uma lista, porque naquela última meia hora não tinham anotado o nome das pessoas e tinha que justificar. Claro. Aí entrou... só deu Raimundo. Só cabeça chata. Sem contar uma vez o futsal bombando, né? E aí teve uma entrevista e o Léo Jorge, fora do estúdio, olhou pra mim, eu e o Felipe Gama no ar, ele fazia assim, quem, cara? Messias era o nome. Messias. Meu Deus do céu. Tu imagina interpretar isso, tu no ar, sabe, desenvolvendo um raciocínio e teu produtor assim... Messias, vocês não entendem de Bíblia? É isso, é verdade. História de rádio, acho que tem que ter um capítulo só para levar. Então, para encerrar, na RBS TV Uruguaiana, os caras entram... Não, encerrar não, ainda temos mais 15 minutos de programa. E aí entra o bloco comercial da TV, né? E lá tinha muita casa de câmbio. Daí entrava, caça de câmbio, eu troque o seu dólar, papapá. O cara dizendo o texto, terminava o texto, o operador querendo sair da RBS, querendo ser mandado embora, só botou assim, acabou o texto, cara. Se gritar, pega ladrão, não fica um melhor. Botou. E o cara foi pra... Mas teve. Uma vez venderam a hora certa. Um dos mitos da comunicação, Flávio Caras Gomes. Aí venderam a hora certa na Rádio Guaíba. Era uma grana boa, né? E aí entrei lá. Vamos a um rápido intervalo comercial. Agora a hora certa. 11 horas 35 minutos. Aí o outro fala o sinal assim pra ele. Aí o outro assim, 11h37. Aí entrou o produtor, 39! 11h39. Arrebentaram com o merchan na primeira vez. O cara pagou para ter hora certa. Eles fizeram 3 horários num mesmo. E o rádio acontece, né? Mas nenhum de vocês
teve aí um colega que trouxe um cliente e queria fazer merchan no programa de televisão, meu programa. Queria fazer o merchan, né, desse cliente, que dava inclusive o produto também desse cliente. Você já pode imaginar do que era, né? Não, se fosse um motel até estava tudo bem, não. Era uma casa, era um... Casa de tolerância. Casa de tolerância. Rendezvous. Que barbaridade. E o cara... Aí eu transformei e digo, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um comercial bonito, noturna, não sei o quê, sim, da casa faz noturna um clipezinho. tal. Eu mudei uma vez um merchandising muito bom, em meio a uma pré-temporada. Promoção, agora você vai ganhar. Não, eu mudei um Você merchandising. imagina fazer um merchandising sorteando, você tem direito a uma noite e uma querida. Pô, Pergunta. Eu mudei uma vez um merchan em meio a uma pré-temporada. Não lembro se era Inter ou Grêmio, mas era Bento Gonçalves. E aí tinha uma grande rede de hotéis lá que faziam a permuta, né? E a gente ficava hospedado no mesmo hotel da delegação. E aí, só, Bagé, tem que ler esse merchan o tempo inteiro. E aí o merchan é o seguinte: viva dias inesquecíveis em Bento Gonçalves. Eu digo, parece que eu estou vendo, né? Viva dias. Isso vem cá, chamei o cara, vamos. Aí mudamos para venha viver dias inesquecíveis. O cara sabe que eu nunca tinha pensado nisso. Não, mas é que nós estamos acostumados com o rádio e o texto do rádio é diferente. O 2011, dá uma cacofonia. Rapidinho, 2011, Copa América, Seleção Brasileira. Já cobriu a Seleção Brasileira, sabe o que é a nata da imprensa em cima do Brasil. Aí, o Forcolém, tá a Fox aqui, a ESPN, todo mundo com programas na sala de imprensa ali ao vivo. E eu entro ao vivo para fazer também o meu boletim. Aí o produtor me manda, Bagé, dá uma olhada no teu e-mail que tem o novo patrocinador. Tu vai ter que ler ao vivo. Não tem problema. Abri ali e deixei, mas não li o texto. E aí, cara, naquele exato momento que eu termino o boletim, fala ao vivo aqui da Reserva Cardares, local de concentração do Brasil na Copa América 2011, Aí era uma clínica de estética. Para a clínica de estética Rogério Amaral, com promoção especial. E eu ensinando, e os caras tudo me ouvindo. Com promoção especial nesse mês para próteses penianas e mamárias. E glúteas. Era 3 próteses mamárias, penianas e glúteas. O cara parou todo mundo, como é que é, gaúcho? E começou, aí o que eu fiz? Já leva ferro nesse negócio. Gravei aquele merchan e aí só colava ele. Fazia todo o texto e disparava ele. Mas tu não ia mas pagar aquele dia eu paguei um vale. Todo mundo olhando, parou daquele silêncio. Não, tem coisas fantásticas. O glamour do jornalismo. O José Aldair, que foi um ícone também na locução, né, jornalística na Rádio Gaúcha durante muitos anos, uma vez deram um texto para ele, naquela época que os gêneros alimentícios mudavam de preço a cada semana, a Sunab controlava, né, sobem de preço os seguintes gêneros alimentícios, e aí colocaram para ele a cebola, batata, açúcar, alho e tal. Imagina a cacofonia que tu junta açúcar e alho. Até hoje não se sabe se foi sacanagem do redator ou se foi o redator desavisado, mas foi ao vivo, lendo o noticiário. O que vai fazer? Passa. O Horácio Andrade leu um roteiro lá e a gente, para facilitar, colocava ali na velocidade. Nós não vamos terminar o programa hoje. O cara colocava um número, por exemplo, ligar Rogério Forcolém. E botava assim, entre parênteses, ligar Rogério Forcolém, ligar para não sei o quê. E ele lendo lá, entrou. Muito boa tarde, aí abriu lá, não sei o quê. Hoje, sexta-feira, dia 3 de fevereiro, ligar agora para Rogério Forcolém, para 518. E deu no ar. E quem foi que pegou a dentadura do Flávio Alcaraz Gomes e botou sorrisal dentro quando ele foi botar na boca para ler? Mas isso aí virou lenda e ninguém divulga até hoje. Antônio Carlos Niederau. O NID. Agora me lembrei de outro. Ele deixava secando a dentadura do lado, ele botou sorrisal, quando o homem botou na boca para ler. A notícia, ele ficou espumando e não via nada. Mas tinha um programa lá do Domênica, lembra? Domingo de manhã, era da comunidade italiana. Isso. E aí as tias lá do almoxarifado da Guaíba, elas costumavam colocar álcool, porque compravam aquele tubão de álcool, e para elas não carregarem aquilo, elas colocavam em garrafinhas de água. Mas aí, seguinte, só elas sabiam o que era. E aí chega de manhã lá, tá abrindo o programa, e aquele dia o senhor lá da Itália chegou atrasado. Então ele já veio tocado. Vim correndo, subi tudo isso aqui a pé e tal. E tô com muita sede, vou pegar. Não, é álcool. Ele deu aquele golão e já abriu e ele.
E ninguém entendeu nada. E era só ele, cara. Porque ele chamava... Vocês falaram do Niederauer. O Niederauer foi o cara que me deu a oportunidade de começar no rádio. Foi ele o culpado. Exatamente, ele é o culpado disso. Trabalhei com ele na Rádio Gaúcha. Pra ver como é velho essa tia. Que no primeiro tempo, quando o Rogério disse que assim, que foi demitido, que era muito ruim. Quando eu comecei a trabalhar na Rádio Cidade, eu estreiei em 1981. Aí eu tive a sorte. Eu não era nascido. Eu tinha uma monareta. Eu tive a sorte de começar na Rádio Cidade. Depois, mesmo os caras começaram no Grêmio e no Inter na época. Sim, sim. E aí eu não tinha monareta de freio de pé. eu não tinha ainda o registro de radialista. Eu trabalhei torpedo 2 meses e pouco só fazendo fim de semana e o Derado assim, Davis, o negócio é o seguinte. Eu acho que agora, cara, tu não tem o registro, então tu faz aí. Eu mexo com ele até hoje. Na verdade, tu me disse que eu era muito ruim, tu não queria dizer que eu era ruim uma coisa no rádio. Mas o Nid e o Claudinho me fizeram uma vez essa história de Claudinho Pereira, que é DJ, coisa e tal. Primeiro DJ desse, tá? Um dia eu cheguei na rádio e o Niederauer olha pra mim e disse, olha aqui, ó, tem uma ligação pra ti aí, ligaram aí do escritório de advocacia, não sei e tal. Eu digo, quem é, cara? E ele e o Claudinho do meu lado, e eu, boca aberta, não vou me dar de conta. Doutor Leão me ligou e tá aqui o telefone da secretária, falar com o nome da secretária dela é Ema. E me deu um telefone. E eu ligava pra lá, disse, alô, eu poderia falar com o doutor Leão, coisa e tal. Ela disse, só um pouquinho. E me desligava o telefone. 3 vezes me desligava o telefone. E eu não me ligava o que era, né, cara? Aí eu vou ligar a terceira vez e digo, olha aqui, ó. Me deram um telefone aqui, que era para falar com a senhora Ema aí, que é assessora do doutor Leão e coisa e tal. A mulher me assim, meu amigo, você está ligando para o Jardim Zoológico. 3 vezes eu ligando nele. Aí os dois estavam dando risada. Eu quero falar do Grêmio. Eu quero dizer uma coisa que ninguém falou até hoje. No rádio e na televisão. Não me deixaram falar isso. Eu vou falar. Mesmo com a Copa do Brasil, eu quero dizer uma coisa que ninguém disse em 2016. Quem manda no Rio Grande do Sul é o Inter. É só isso que eu quero. Um abraço para o Paulo Santana. É verdade. Que está se recuperando aí, o nosso querido Paulo Santana. Voltando para o futebol, mas vocês começam a falar, a gente começa a lembrar de cada história. Mas vamos deixar para outros programas a gente contar também. Eu tive uma época do Goiaba que não subia de bermuda, né? Aí, o Bagé puxa uma atrás do outro. E a gente vai. Não dá. O Christian voltou. Não tem mais tempo. Nós não atendemos a voz da galera ainda, para vocês terem ideia no programa. E aí teve um produtor que propôs uma vez trocar com o entrevistado, né? Aí, uma vez, apareceu uma roupa lá qualquer, o Bolívar, cara, titular do Internacional 2006. Bolívar. Aí conseguimos levar o Bolívar, aí chega lá o empresário do Bolívar de bermuda, né? Os caras, não pode entrar, não pode entrar, não pode entrar. Vestiram uma calça que eu não sei de onde saiu lá no Bolívar. Aí entra assim e diz o João Garcia, e o Bolívar vestindo a nova calça da coleção. Aí tinha um patrocinador que dava roupa lá. E o cara fulo, né? O cara usou uma calça que ninguém sabia que tinha saído. Né? Mas o Rogério fez um personagem. E não subia. Agora, imitando o Paulo Santana, mas o Rogério tem vários personagens. E no tempo que nós estávamos na Rádio Pampa, ele fazia um alemão e o primo dele fazia o outro alemão. Cara, uma vez nós fomos ali no Parque da Harmonia, tivemos disso, fomos lá fazer um programa no domingo de manhã, que nós fazíamos na Pampa um programa, ele, o primo dele, eu não sei. E aí daqui um pouco tinha uma barriquinha aquela de cachaça. Sim. E o primo dele começou a tomar as cachaçinhas, né? Cara, ele passou para mim, queria mudar o roteiro, vamos mudar o roteiro. E eu dizia, toma mais, só mais, dizer, chega e vai parar. E o outro quase caindo. Passamos o programa rindo da bebedeira do outro. E ele não parava de falar alemão. O tempo inteiro. Tudo é alemão. Vamos atender a voz da galera. Vocês começam a falar nos caras. Eu tive um repórter na TV Educativa que ele era todo empolado para falar. Vamos falar sobre outra coisa hoje. E aí, Copa da Espanha, eu pedi que fosse entrevistar os colegas para saber a opinião. Ele chegou no Vitor Hugo Paz, que estava no Correio do Povo naquela época. Aí perguntou, como é o teu nome mesmo? Vitor Hugo Paz, PAZ. Aí ele disse, muito bem. Abriu a câmera e ele, estamos aqui com o colega Vitor Hugo PAZ. Esse mesmo repórter, ele tinha, não é que ele tivesse sacada, ele tinha talvez umas dessacadas. O Zequinha tinha publicado um livro chamado O Time do Bagaço. Não sei se vocês lembram disso, contando as histórias de bastidores do futebol. Tá? E o livro tinha sido lançado há pouco tempo, uma semana, e o Grêmio jogou fora, e naquela época o brasileiro era eliminatório.
estava voltando o Grêmio, eliminado do Campeonato Brasileiro, eliminado das finais. E esse mesmo repórter foi entrevistar os jogadores do Grêmio na chegada e lembrou do livro do Zequinha e chegou para o Zequinha. Zequinha, quem você diria que é, no momento, o time do bagaço aqui no Brasil? O Grêmio eliminado. Pô, acabou a entrevista, não teve mais. Mas teve um colega nosso, não vou falar o nome, que uma vez na Pampa, depois eu vou falar para vocês devem saber quem é, o Cocito. Lembram do Cocito? Bom, agora, Lembram do Cocito? Chamavam de coicito. Ele disse isso para ele. Estamos recebendo aí o nosso amigo Cocito, mais conhecido como Coicito. Isso para ele aí ficou ruim, né? bom. Sabe quem é? Não tem muita graça isso aí. Mas não era para isso, só contei. Boa. Não foi ele. Não era pra eu já tinha dito uma que não era muito engraçada. Mas E só riram porque era o apresentador. A Rebeca estava com saudade deles? A Rebeca estava com saudade deles? Não, eles não tiveram um caso muito ordinário e ele correu muito atrás da Rebeca. Vamos atender no final do programa aí, pelo menos um dos nossos telespectadores, voz da galera. Vou tentar aqui, o Everton Lopes e o Thiago da Silva, lá de São Gabriel, estão nos acompanhando. O Fernando de Gravataí, meus parabéns, programa sensacional. Sempre histórias de futebol acabam por combinar. O Juba faz uma pergunta, vamos tentar encerrar com ela. Fernandinho, tendo sequência, pode brigar pela titularidade com Pedro Rocha e Bolanhos? Da minha parte, acho que não. Acho que o Fernandinho pode ser útil, mas não vai brigar por titularidade. Acho que ele está atrás nessa fila, não está na Do Pedro primeira Rocha também? posição, não. Também do Pedro Rocha. Acho que não. Então, para encerrar o programa, Internacional em Novo Hamburgo, amanhã, 17 horas no Beira-Rio. São Paulo e Juventude no Alto da Puz, em Rio Grande, também às 17 horas de amanhã. No domingo, Caxias e Grêmio, às 5 da tarde, 17 lá no Centenário. São José e Veranópolis, domingo também às 5 da tarde no Passo da Areia. Ipiranga e Passo Fundo, domingo às 6 da tarde no Colosso da Lagoa. E Brasil de Pelotas e Cruzeiro, no domingo, 19h30, no estádio Bento Freitas. Que é o horário, como é que diz o Bagé? O de noite, o jogo da noite? Jogo balada. Ah, o 9 jogo da balada. noite, né? Mas qual é o que é o 9 da noite aqui? É o do São Paulo de Rio Grande. Ah, não é às 17? Não, é às 21. 21. Hã? É às 17. O jogo de São Paulo? Voltou Então para mudou 17. agora. É? 5 minutos. Eu vi esse site... Não, é 5 da tarde. Aliás, São Paulo de Rio Grande estão nos assistindo. A turma de São Paulo, o Renan Boborac, líder do Maravilha. campeonato, está nos assistindo lá em Rio Grande. Forcolen. Muito Rogério obrigado. Colen, um abraço. Valeu, Segunda-feira obrigado pelo espaço. estaremos juntos, Forcolen, ao meio-dia com TV Velocidade. E nós, à 1 da tarde, com o Virando o Jogo. Um grande final de semana para todos vocês. Muito obrigado.